Você sempre teve problema com guardar dinheiro, com gasto, sempre foi endividado. Eu já fui essa pessoa, já tive muito problema com dinheiro. E aí nesse vídeo eu vou trazer algumas dicas, algumas reflexões aqui do que a gente pode fazer para administrar melhor o dinheiro. Eu sei que muita gente tem dificuldade de fazer a própria gestão do dinheiro, não é algo difícil de ser feito. Boa parte do problema que as pessoas têm com dinheiro não é com a renda que elas têm, é com o comportamento. Eu costumo sempre falar sobre isso. Às vezes, o salário que você tem, a pessoa quer viver um patamar acima ou cria uma dívida, alguma coisa desnecessária, faz um empréstimo, empresta o seu dinheiro para uma outra pessoa, tira algo que poderia ser seu, e aí tem um acúmulo de juros, acúmulo de dívida, e não consegue sair disso. Então, a ideia aqui é trazer alguns pontos. Eu marquei aqui algumas coisas interessantes para a gente falar. Com certeza vai te ajudar nos investimentos. O primeiro ponto é entender a situação que você se encontra. Eu sei que cada pessoa vai ter uma situação diferente, vai estar num período diferente, num patamar diferente de vida, com propósitos diferentes, com perspectivas diferentes, com perfil diferente. Mas basicamente, você precisa fazer um raio-x de como se encontram os seus investimentos. Você não pode querer melhorar. Eu vou fazer um paralelo aqui com atividade física, com peso, porque é algo muito mais percebido pelas pessoas. O dinheiro, muitas vezes, ele é difícil de ser visto, porque o dinheiro, ele praticamente está em tudo que a gente faz. Então, se a gente precisa sair se alimentar, tem dinheiro. Se a gente precisa ter um conforto de vida, envolve dinheiro. Se a gente precisa ter uma educação melhor, envolve dinheiro. Se a gente quer poder ter tempo a mais com os filhos, vai envolver dinheiro, porque o dinheiro compra tempo. Só que a gente acaba não dando uma ideia tão grande do que é o dinheiro, a gente acaba não conseguindo trazer para a racionalidade. Quando a gente tem um exemplo um pouco mais concreto, fica mais fácil. Imagina que você quer perder peso e você não sabe quanto de caloria você consome, quanto de caloria você gasta, quanto você está consumindo no dia a dia. Se você fizer uma atividade física, quanto você vai gastar de caloria. Você não tem essa informação e você não sabe nem o seu peso. Como que você vai perder peso? Dificilmente você vai conseguir chegar no teu objetivo. Então, o que você precisa fazer antes de tudo? Qualquer coisa, antes de qualquer coisa que exista, antes de aprender sobre investimentos, antes de querer melhorar, antes de querer ter um salário melhor, você precisa fazer um raio-x financeiro. Se com o que você tem, você consegue viver hoje, se você consegue ter uma qualidade de vida melhor, você consegue não ter dívidas. Esse é o primeiro passo que você precisa fazer. O segundo passo é eliminar as dívidas. Tanto as dívidas que você já contraiu, quanto as dívidas futuras. Aqui é um ponto que eu sempre falo, como eu trabalhei muitos anos com empresa, eu sempre levei isso como regra de gestão dentro das empresas que eu tive. Se a empresa tem dívida passada, ela não vai ter dívida futura. Você estanca suas dívidas. A partir de hoje você não faz mais dívida. A gente precisa comprar tal produto. É necessário, é vital para o funcionamento da fábrica, é vital para o funcionamento. Você precisa de um carro melhor, porque o seu trabalho depende disso. Você é um motorista de Uber. Ok. Agora, você não é um motorista de Uber, você não precisa do carro. O seu ego, o seu conforto, o seu prazer, enfim, precisa de um carro novo, mas você, para a função que você tem, para o deslocamento que você não precisa. Então, é uma dívida que você consegue evitar ela. Você evitar uma dívida já é um grande passo para você começar a investir. Então, muito cuidado nas dívidas. E aí, a partir do momento que você entende a sua situação financeira, você vai começar a se organizar para quitar suas dívidas. Se você não tem dívida, você já está num passo um pouco maior, que é... Aí eu coloquei aqui, não necessariamente tem uma ordem, mas eu vou falar agora, porque eu acho que isso vai desencadear tudo que vem na sequência, que é eliminar os maus hábitos. E aí os maus hábitos vai desde aqueles que realmente são relacionados à saúde, por exemplo, beber em excesso, comer em excesso, tudo isso vai refletir de certa forma nos seus gastos. As pessoas às vezes não fazem as contas, não se dão conta, mas eu já conheci muita gente que não tem dinheiro para pagar pensão, não tem dinheiro para pagar um remédio, uma fralda para um filho, mas no final de semana tá fazendo churrasco e tá comprando cervejinha. E aí? Então você precisa retirar esses hábitos, as crenças limitantes. Por exemplo, rico não presta,
Enriquecer vai trazer algum mal para minha saúde, para minha vida. Isso é tudo balela, isso é tudo besteira, são coisas que não acontecem. Se você começar a enriquecer de uma forma lícita, quer dizer que você está cuidando da sua vida, você está cuidando do seu futuro, você está cuidando do futuro dos seus filhos. Isso é um presente que você pode dar a ela, é a melhor sensação que você pode ter, o melhor presente que você pode se dar é ter uma organização financeira para você no futuro. Você não precisar depender de terceiros, não precisar depender de empréstimo, não ficar com a cabeça pensando 24 horas em dívida. Vai deixar de ter problemas com a sua esposa, com o seu relacionamento, sua vida melhora. Então, você revê os seus hábitos. Você precisa criar um orçamento. O que seria criar um orçamento? É você saber o quanto você vai gastar com cada coisa. Eu costumo sempre falar em porcentagem. Você precisa entender, para quem quer melhorar financeiramente, precisa olhar do ponto de vista de porcentagem. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você vai pegar o salário e vai dizer 30% do meu salário eu vou gastar com transporte, 20% eu vou gastar com alimentação, 50% eu vou gastar com despesas fixas, 20% eu vou guardar para investimento, 10% eu vou fazer minha reserva de emergência. Você precisa fazer esse orçamento, esse planejamento da sua vida financeira e seguir essa regra e a cada 3 meses, 6 meses, você revisar, ver se está alinhado, porque às vezes o que você pensou hoje, daqui 6 meses com um conhecimento diferente, esse valor que você pensou hoje vai ser diferente, pode ser melhor, talvez você colocou uma regra muito restritiva, você dá uma afrouxada nela, mas aí você tem que ter um contraponto, conseguir entender se você está sendo um preguiçoso, não desleixado e gastando dinheiro, ou realmente você está melhorando de poder financeiro, montar. E aí você precisa, junto com isso, montar a sua reserva de emergência. Aqui é um ponto que, independente do patamar que você esteja financeiro, você precisa ter uma reserva de emergência, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física. Ponto. Esse vídeo não é exclusivo sobre reserva financeira. Aqui no canal tem pesquisa, o vídeo que você vai encontrar. E dentro da Start Grana também tem aula sobre isso. A ideia da reserva de emergência é que você tenha um dinheiro líquido. O que acontece com o investidor, até porque é prazeroso investir, é gostoso investir, a gente pega todo o nosso dinheiro que temos disponível e colocamos nos investimentos. Mesmo que seja um investimento de renda fixa, com pouca volatilidade ou zero volatilidade, você às vezes vai ter D mais um para resgatar, ou vai solicitar um resgate de manhã e o resgate vai cair só no fim do dia. Se resgatar no final de semana, vai cair só na segunda-feira. Então você precisa ter uma parte, um capital, não importa qual seja, mas tem que ser o mínimo aí, mais ou menos de 9 meses da sua despesa fixa, da sua despesa mensal disponível para resgate imediato. Se você tiver 9 da noite e precisou de uma emergência, você tem que ter esse dinheiro na mão. Você precisa ter. Eu sei que tem algumas pessoas que têm o cartão de crédito e conseguem fazer esse jogo com o cartão de crédito, mas mesmo assim, em algum momento, pode vir a surgir a necessidade de ter uma reserva de emergência e ela tem que ser feita, independente de quanto você tenha. Tem que fazer, principalmente quem tem mais grana, tem que fazer. Se você fizer, o dia que precisar, você vai entender. Só na prática, quando você necessitar, é que você vai entender o motivo que eu tô falando que tem que ter. Os 2 últimos passos que eu coloquei aqui, eles são interligados, e aí a Start Grana, ela pode te ajudar nisso, que é você entender a importância da educação financeira. Esse aqui é um ponto fundamental que pode ser uma virada de chave na tua vida, caso você ainda não tenha feito essa virada de chave. O problema é que durante a nossa formação escolar, a gente não tem educação financeira na escola. Então nós temos envolvimento com dinheiro desde pequenos. Quando você pega teu dinheirinho e vai na cantina comprar, e aí você pega uma bala de R$5 e uma de R$1, e você não sabe a diferença, e você pega e compra de 5, é porque você não tem a educação financeira, você não tem isso como hábito dentro da escola, como formação, ou mesmo dentro da sua família. Se você tem filho, comece a incluir dentro da sua família essa educação financeira, porque lá na frente vai ser muito mais fácil você entender os propósitos que você tem. O objetivo nosso da nossa vida, que óbvio que é um prazer pleno, é a felicidade. O dinheiro, ele vai ser um caminho
como se fosse um atalho para a gente chegar lá de uma forma mais fácil. Se você sente prazer viajando, eu amo viajar, a coisa que eu mais gosto da minha vida é viajar. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer da minha vida é praticar tal esporte. Umas coisas que eu mais gosto na minha vida fazer é ficar um tempo relaxado, deitado na minha cama ou numa rede. Tudo isso você vai depender de dinheiro, porque se você tá deitado na sua cama, numa rede, por 3 horas num final de semana, aí você pode estar fazendo a forma errada, procrastinando e desempregado, mas você não vai ter uma vida saudável. Você vai ter a oportunidade de fazer isso se você tiver uma boa condição financeira. Se você tiver um dinheiro lá na tua conta que realmente pague esse tempo para você poder relaxar. Aí você vai ter uma vida boa. Eu não estou falando de ser milionário, eu estou falando de ter uma vida ok, de você poder ir num restaurante sempre que necessitar, você poder fazer 1, 2, 3 viagens ao ano para levar a sua família, você poder fazer um curso que você gostou, aprender uma habilidade nova, apesar de a gente ter isso de forma gratuita, você poder passear, você poder ter momentos com o seu filho, tudo vai ter dinheiro envolvido. Se você for num parque, você vai ter o custo do estacionamento, você vai ter o custo da comida que você comprou no piquenique. Então, quanto mais dinheiro você tiver, a tendência é que a sua qualidade de vida melhore. E aí, por isso que é importante você ter essa introdução da educação financeira na sua vida e não ver o rico, não ver a educação financeira como algo que atrasa a vida. É justamente o contrário, ela é algo que está dando uma propulsão, é como se fosse um turbo na sua vida. Você pode ter um freio te puxando para trás, que é a vida. Imagina que você está num carro com o freio de mão puxado, você tem que acelerar muito mais forte. Já a educação financeira, ela é uma propulsão, ela é um turbo, ela vai dar um plus na sua caminhada. Ela vai te levar mais longe do que você pode ir. Então você tem capacidade para chegar até tal lugar. Com a educação financeira você vai chegar um pouco mais longe. E isso vai se refletir em conforto que você tem na sua vida. E por último, depois que você cumpriu todos esses passos, que você aprendeu a administrar bem o seu dinheiro, você vai multiplicar esse dinheiro através dos investimentos. Se você tiver esses passos de gastar menos dinheiro, não ter dívidas, ter um bom orçamento, ter uma reserva de emergência que te dê segurança. Eu acabei não falando, mas a reserva de emergência, ela te dá uma segurança. Isso aqui é outra coisa que você pode fazer. Quanto que você acha que seria bom para você ter se tudo desse errado na sua vida? Eu tenho um valor mental, que é uma âncora que eu tenho, que para mim R$100.000. Imagina que hoje tudo deu errado na minha vida, o canal aqui no YouTube deu errado, o Startgram deu errado, os investimentos que eu tenho deu errado, eu perdi todo o dinheiro que eu tenho. Se eu tiver R$100.000, eu fico tranquilo para recomeçar a minha vida. Então, essa reserva de emergência, ela vai servir como uma âncora para, por mais que meus investimentos estejam caindo, por mais que eu esteja desempregado, por mais que eu esteja passando por dificuldade na minha vida, numa crise, ele vai deixar o meu estômago tranquilo, a minha emoção, o meu comportamento vai ser muito mais saudável dentro dos investimentos e dentro da minha própria vida profissional e pessoal, particular, meu relacionamento, se eu tiver essa reserva. Então, é nisso que vai ajudar. E aí, se você tiver bons hábitos e entender a importância da educação financeira, você começar a estudar, você se aprimorar, você ler livros, você buscar adquirir conhecimento, buscar aprender, você vai conseguir multiplicar o seu dinheiro, que esse, digamos que é o nosso objetivo final, é o que a gente deseja, que a gente tenha toda uma vida equilibrada, só com o nosso dinheiro sendo multiplicado. E aí o nosso dinheiro trabalhando pra gente, conforme o tempo for passando, mais esse dinheiro vai multiplicar. E aí, com a maravilha dos juros compostos, em algum momento, a gente vai poder viver de renda, ter uma aposentadoria tranquila, somente com o nosso dinheiro trabalhando pra gente. Lógico que não vamos deixar de trabalhar, não vamos deixar de crescer, fazer negócios, mas esse dinheiro nos deixa tranquilo. A mesma tranquilidade que a reserva de emergência te dá, se você tiver, por exemplo, um custo aí, um patamar de vida de 5 a 10 mil reais, você vive muito bem com isso. Se você tiver um valor investido que te dê através de dividendos, esse valor, você fica tranquilo na sua vida. Você já está num patamar diferenciado, um patamar que poucas pessoas chegam. E esse é o nosso objetivo de vida e isso é possível chegar, e a Start Grana te ajuda a chegar nesse patamar. Não deixe de conhecer, clica aqui no QR Code, aqui,
Cadê? Pra cá, pera aí, acho que aqui é mais fácil. Clica no QR Code, eu tenho que apontar ali pra parede. Clica no QR Code, ali ó, apontar pro quadro do Seno. Tem um quadro do Seno aqui, então tem que apontar pro Seno. Clica no QR Code que você vai ter acesso a tudo isso, aulas exclusivas, uma metodologia própria que a gente trabalha antes de você investir. Então a gente monta uma carteira de investimentos com diversas travas, pensando no seu objetivo, no seu perfil. A partir disso, a gente utiliza uma estratégia própria, uma metodologia criada por mim para a Start Grana, que você vai ter um bom rendimento nos investimentos. Ok? Muito obrigado por ter estado aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar com quem você ama. Comenta também se você achou alguma coisa interessante, se faltou alguma coisa, qual o estágio de vida que você está. A Start Grana com certeza vai te ajudar, independente se você está no primeiro estágio ou já está no estágio de multiplicar o seu dinheiro. Vai ser muito válido para você. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau.